Som. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos nos colocar em pé. Nós viemos aqui oferecer um louvor ao Senhor. E o mínimo que nós podemos entregar a Ele é a nossa vida. E nós vamos começar declarando essa canção. Venha, Senhor, minha vida oferecer. Vamos adorar o Senhor. Convidar o Alan para que ore para nós nesse instante.
Amém. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. E eu gostaria que você sugerisse. Você que tem uma sugestão, aproveite. Qual? Vem derrama paz. Porque a Tati te ajuda aí. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo seu, é nós. Vidas, além das sombras. Nós vamos cantar esse hino, preparando o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor nessa noite, além das sombras.
orar mais uma vez, que essa noite possa ser uma noite de bênção para as nossas vidas, mas mais do que isso, que Deus possa estar enchendo com fogo a nossa alma tão grande, que nós possamos sair daqui falando do amor dele aonde nós formos. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. Agradecemos, ó Deus, pelas palavras lindas, ó Pai, dessas canções, nas quais nos dão esperança de receber a tua bênção, a tua proteção, a tua presença em nossas vidas. E mesmo, ó Pai, em momentos de dificuldades, nós podemos agradecer, porque o Senhor é um Deus que caminha conosco todo o tempo. E nessa noite, ó Pai, na tua presença, nós queremos colocar diante de ti aquela família enlutada, para que o Senhor possa estar derramando o teu conforto, o teu consolo, abençoando, restaurando a vida de cada um deles que ficaram, e que nós possamos juntos, ó Pai, continuar nessa caminhada de fé. Abençoe aqueles que vieram a essa casa de oração, alguns machucados, alguns com problemas sérios, mas o Senhor é quem disse que é para nós virmos direto a ti e que o Senhor vai nos aliviar. Nós viemos aqui nessa noite e queremos ouvir a tua palavra, queremos que o Senhor ministre aos nossos corações, e que cada pessoa que aqui veio possa sentir, ó Pai, a tua palavra penetrando mais do que espada de dois gumes em nossas vidas, ó Pai. Abençoe aqueles que nos assistem pela internet, visite a cada família, a cada casa, e que eles possam estar também sentindo a tua presença naquele lugar. Agradecemos a Deus por tudo e pedimos mais uma vez, fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Boa noite, irmãos e irmãs, que a paz do nosso Deus continue reinando em nossos corações, que nós possamos continuar louvando, exaltando ao nome do nosso Deus, gratos a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer. Nosso louvor e gratidão a Deus pela tua vida. Agradecemos a Deus por você ter vindo à casa de Deus nesta noite, para que juntamente com os nossos irmãos e irmãs estivéssemos adorando o nome do nosso Deus, e nós já fizemos isso através das nossas orações, através das canções, mas agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. É preciso que continuemos colocando as nossas vidas diante do Senhor para aprender da palavra de Deus. Antes, porém, eu gostaria de compartilhar com a igreja algumas coisas relacionadas ao acampamento dos jovens e adolescentes e pedir, como a gente já tem pedido oração aos irmãos e irmãs, para colocar este acampamento nas mãos do Senhor. Ontem nós tivemos uma reunião bastante frutífera com relação ao acampamento, e algumas coisas nos vieram à mente ontem, quando da primeira vez nós decidimos fazer aqui um acampamento há 3 anos. Havia uma certa inquietação ou dúvida pela quantidade de jovens. Nós tivemos cerca de 28 aqui na chácara, antiga chácara Talismã, aqui mesmo na cidade. Havia uma igreja que havia se disposto a participar conosco em número de 15 ou 18 jovens, não apareceram, e nós ficamos aí com cerca de 28, 30, e graças a Deus, Deus nos abençoou. Ano passado, lá em Engenheiro Coelho, pela graça de Deus também, um tempo abençoado, onde o Senhor tem falado aos nossos corações. E este ano, para os irmãos terem uma ideia, nós estamos tendo que segurar as inscrições. Nós abrimos vaga para 60, que é o que a dona da chácara passou para nós, e nós temos mais 3 igrejas querendo participar conosco. Uma já está certa, com 15 inscrições pelo menos, que é a Igreja Presbiteriana de Nova Odessa. O nosso acampamento chegou até lá, ficaram sabendo dos nossos acampamentos, e nós temos ontem a confirmação de 15 jovens da Igreja Presbiteriana de Nova Odessa. A IPI de Americana estará conosco, e nós também aqui temos um grupo grande de irmãos e irmãs, e tem mais uma IPB aqui da cidade que nós pedimos para esperar, porque senão vai lotar, e daí não vai caber se a gente assumir compromisso com essa igreja. E aí estamos incentivando os nossos aqui,
para se inscreverem, fazerem aí os seus pagamentos o quanto antes, pois esse ano nós vamos passar do número de 60, ou seja, nós vamos ter que limitar e dizer, olha, infelizmente não vai dar para ir mais esse ano. Isso é fruto da graça de Deus que tem abençoado a vida dos nossos jovens e adolescentes. E como disse ontem, nós nos reunimos, já passamos algumas responsabilidades a eles, aos nossos jovens daqui, para auxiliarem, para ajudarem, para correrem atrás de algumas coisas que eles podem fazer, têm capacidade para fazer, e assim vão assumindo as suas responsabilidades como jovens e adolescentes aqui da nossa igreja. Então continue orando, colocando essas vidas diante do Senhor, pedindo que seja um tempo de bênção, um tempo onde eles possam crescer como vem crescendo. Pedir pelo pastor que vem falar. Essa semana conversei com ele um pouco, está na expectativa, não sabe se vem sozinho ou se vem com a família ainda, mas ele estará conosco, o pastor Ricardo lá de Londrina estará conosco. E se você tem ouvido e a gente tem anunciado e falado, esta é uma igreja que sempre estendeu as mãos para ajudar os jovens. No ano passado foi feita a campanha do R$1. Ontem nós sentamos e a comida já está tudo certa, mas aí tem o café da manhã. Se você quiser colaborar, ajudar, se você tiver o desejo, disposição de ajudar, procure a Tati ou o Clayton. A gente vai precisar de café, leite, produtos de higiene e limpeza, o papel higiênico. A Tati me ajuda, chocolate, manteiga, essas coisas relacionadas mais ao café da manhã. E a gente vai pedir para algumas irmãs, ontem a gente já acertou com algumas, bolo para um café da manhã, se quiser fazer, bater um bolo e levar. A Tati, a Gabi e a Letícia vão fazer lá no acampamento para os cafés da manhã. Então às vezes você ouve e fala, eu gostaria de ajudar, eu queria ajudar, não tem jovem, não tem adolescente na minha casa, mas eu gostaria de ajudar esses que aqui estão. Você pode procurar a Tati e o Clayton, que eles têm lá uma lista do que a gente fez ontem, e se você sentir o desejo de nos ajudar, você estará abençoando a vida dos pelo menos 60 jovens e adolescentes que estarão conosco dos dias 8 a 12 de fevereiro, lá em Engenheiro Coelho, tá? Então qualquer coisa é só procurar a Tati e o Clayton, aí eles têm maiores informações relacionadas a isso. Mas continue orando, continue colocando as vidas deles nas mãos do Senhor e o acampamento de uma forma geral. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vamos ler dos versos 9 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vamos ler dos versos 9 até o de número 26. Atos, capítulo 27, versos 9 a 26. Assim nos relata Lucas. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eurocoaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios
para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pelo privilégio em estarmos na tua casa e neste momento de extrema importância diante da tua palavra. Obrigado, pois a tua palavra tem nos ensinado a viver, tem nos orientado, tem nos desafiado, tem falado aos nossos corações durante a nossa caminhada. E nesta noite, mais uma vez, nós nos colocamos na tua presença, pedindo a tua direção, pedindo que o teu Espírito Santo esteja abençoando as nossas vidas e cuidando de cada um de nós neste momento. Tira de nós toda falta de coragem, toda indisposição, dá-nos ânimo, dá-nos força, dá-nos entendimento para aprendermos da tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando nas nossas mentes, nos nossos corações, para que saiamos daqui diferentes da maneira como entramos, saiamos daqui desafiados a prosseguir debaixo do teu cuidado, debaixo da tua orientação, sob a tua direção, para que caminhemos olhando para o Senhor, certos de que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem estado conosco, cuidando das nossas vidas e abençoando-nos em todos os momentos. Fala, Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos, capacita-nos para que possamos viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer, para que o teu nome seja glorificado em todos os momentos, através das nossas vidas, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Este é um texto bastante conhecido, e todo o capítulo 27 fala da viagem de Paulo para a Itália, conta desta experiência que eles tiveram em alto mar. E há uma expressão, ou algumas expressões, durante o texto ou dentro do texto que nós lemos, e também em todo o texto, que nos chama a atenção e que às vezes, quando a gente olhamos para a caminhada nossa, entendemos e compreendemos que são as mesmas situações que nós enfrentamos. Quais essas expressões? Vento, tempestade, tufão, chuva, escuridão. Nos diz o verso 20 que durante alguns dias nem sol nem estrelas eles estavam vendo, e caía sobre eles grande tempestade. E ainda o versículo de número 20, diante desse quadro, nos relata Lucas que dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para expressões como esta, e quando a gente olha para as nossas vidas, nós também vamos nos deparar com situações semelhantes a essa. Aqui Lucas nos traz o relato de uma viagem de Paulo e de toda uma embarcação, de toda uma tripulação que ia para a Itália. E eu e você também estamos aqui na terra numa caminhada, numa jornada. E às vezes a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vida é marcada por estas situações ou por situações semelhantes a essa. Há momentos nas nossas vidas que os ventos parecem ser contrários. Há momentos que a gente tenta caminhar, que a gente tenta atravessar, que a gente tenta chegar do outro lado, que a gente tenta atingir os nossos alvos e objetivos, e parece que algo vem contra nós, algo nos impulsiona para trás, nos impedindo de atingir os nossos alvos e os nossos objetivos.
Às vezes, a semelhança do texto, ou das expressões que nós temos no texto, durante alguns dias nós não enxergamos nada. A expressão que Lucas usa é de escuridão total, de tempestade, de ventos, de água caindo. E às vezes há nas nossas vidas momentos que nós não conseguimos enxergar, usando um ditado popular, uma luz no final do túnel. Nós tentamos de um lado, não enxergamos uma saída, tentamos do outro, não encontramos, voltamos, buscamos recursos e não conseguimos encontrar uma saída para a nossa caminhada, uma direção, uma solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Há momentos, e você já deve ter passado por eles, que nas nossas vidas nada funciona. Parece que nada funciona. Tudo que nós vamos fazer parece que não dá certo, parece que não caminha, parece que não se desenvolve, parece que não há motivação, parece que não há alegria, e nós tentamos e tentamos e tentamos mais uma vez, e somos persistentes, e quando caímos levantamos, mas parece que não conseguimos sair do mesmo lugar. Há, de acordo com o texto, ou a expressão que nós temos no texto, há a impressão de que os ventos nos são contrários. Esta foi a conclusão que Lucas chegou nesta viagem de Paulo e de toda a tripulação que ia para a Itália. Parece que nada estava dando certo na viagem de Paulo, que queria chegar a Roma. O objetivo de Paulo, o alvo de Paulo, o porto de chegada de Paulo era Roma. Mas ele não estava conseguindo ir a lugar nenhum. Algumas Bíblias trazem nos finais delas, ou como no caso da minha, no próprio texto, o mapa. E se você olhar o mapa dessa viagem, há muitos percursos diferentes e rotas diferentes. Parece que quando eles estavam indo em direção a Roma, vinha um vento, vinha uma tempestade, ou uma situação que impedia Paulo de prosseguir no alvo e no rumo que era Roma. E às vezes nós também caminhamos desta forma. Temos um alvo, temos um objetivo, e parece que tudo conspira contra, e a gente fica em círculos, a gente vai por rotas diferentes, e parece que não chegamos a lugar nenhum, parece que andamos em círculo, parece que estamos patinando, parece que a nossa vida entra numa rotina triste, onde ficamos cabisbaixos, desanimados, sem forças e sem ânimo para prosseguir. Finalmente, na viagem de Paulo, parece que tudo ia dar certo. Ele consegue embarcar em um navio, partir para Roma, mas diz o texto que os ventos voltaram a soprar contrário, e a viagem de Paulo, que parecia que agora estava caminhando bem, parecia que agora ia atingir o seu alvo e seu objetivo, se transforma em mais um problema, se transforma em mais uma dificuldade, em mais uma preocupação, em mais um desafio, em mais uma batalha a ser travada aqui sobre a face da terra. E assim somos nós. Na nossa caminhada, às vezes, saímos de uma situação bem contentes, alegres, vitoriosos, e quando tudo parece que vai indo muito bem, alguma dificuldade vem de repente de novo, parece que os ventos voltam a soprar contrário, e nós enfrentamos mais uma batalha. Saímos dessa, levantamos, recuperamos as energias, e de repente mais uma batalha. E assim vamos levando as nossas vidas e a nossa caminhada aqui sobre a face da terra. O que podemos aprender com estas batalhas, com estas lutas, com estes ventos contrários, com estas tempestades, com estas situações adversas? Tem pelo menos duas questões que me chamam bastante atenção neste texto. Alguns de vocês devem estar se lembrando, uma vez num culto lá na casa do seu Osmar, nós meditamos neste texto dos versos 21 até o 26. Mas antes, tem uma lição extraordinária, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs nesta noite algo que tem chamado a atenção e que precisamos aprender nesta experiência ou nesta viagem que eles passaram, nesta adversidade que eles enfrentaram. Se você ler depois com calma todo o relato, está no capítulo 27 todo, o relato da viagem, o relato dessa tempestade, a ameaça de naufrágio, você vai encontrar algumas expressões bastante interessantes. E aqui uma tem me chamado a atenção, e cada vez que eu leio este texto, é que nesses momentos, nestas horas de luta e de dificuldade, nesta hora em que o navio estava para se despedaçar,
eles tentaram de tudo. E quando a tua Bíblia diz aí que eles tentaram cingir o navio com os botes, na época, com medo da embarcação estragar ou bater em alguma pedra, eles passavam cordas por todo o casco do navio, dando uma volta, tipo costurando o navio, para que a madeira aguentasse mais. Então, por isso que a Bíblia diz que eles, num determinado momento, foram cingir o navio, tentando fazer uma proteção para que, se batesse em alguma pedra, ele resistisse à batida. E aí, diante disso tudo, e nessa bagunça toda, nessa tempestade toda, eles tiveram que fazer algumas escolhas e tiveram que priorizar algumas coisas. E é sobre isto, sobre esta primeira lição, que eu quero te chamar a atenção. A crise, a tempestade, a luta tem essa capacidade nas nossas vidas. Ela nos leva a reavaliar quais são as nossas prioridades. O que é que nós priorizamos exatamente nas nossas vidas, ou seja, o que é importante nas nossas vidas. O que ocupa o primeiro lugar na lista de ocupações que nós temos nas nossas vidas. É exatamente isso que Paulo e os seus companheiros de viagem fizeram no momento crítico, num momento muito complicado. Nos diz a Bíblia, nos diz o texto que nós lemos, que eles não tiveram receio nenhum em jogar fora os seus pertences. Versículo de número 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Versículo de número 19. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Versículo de número 38, que nós não lemos, mas está aí no texto, no capítulo 27 ainda. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio aos desafios que nós temos, a crise e as dificuldades fazem com que nós reavaliemos quais são as nossas prioridades. Não era necessário, em meio a uma tempestade, eles carregarem tudo isso. Não era preciso o navio levar todo esse fardo. Eles entenderam, olha, quanto mais pesado, mais complicado. Se a gente ficar com toda esta carga, nós vamos naufragar, nós vamos afundar. Inclusive a comida, no verso 38, eles se alimentaram um pouco e lançaram fora o trigo, aliviando assim a carga do navio. E quando eu olho para isso, eu fico pensando nas nossas vidas, como nós somos campeões e campeões em carregar coisas que a gente não precisava. E esses dias eu falava com a Daniela, quando a gente estava mudando para cá, como tem coisa desnecessária. E às vezes, pasmem vocês, isso aconteceu com a gente. Você se depara com coisa que você nem lembrava que tinha mais. E aí um dia você guardou achando que você ia usar. Você pega um pedacinho de papel todo rasgado, você tem um caderno novíssimo. Aí você tem um pedacinho de papel lá do pão que você comprou na padaria. Eu vou guardar porque um dia pode servir para eu anotar alguma coisa. E você guarda. Caneta, está acabando a tinta, você está lá com o caneteiro inteiro. Ah, não, vou guardar porque essa caneta aqui eu ganhei, quem me deu já não me dá mais, que é mão de vaca, então vou guardar de lembrança. E você guarda, e você junta coisas, e nós vamos juntando coisas e mais coisas. Coisas desnecessárias, coisas que nós não precisamos. Nós precisamos de tão pouco para viver, e nós ficamos juntando um mundaréu de coisas, achando que isto é importante, achando que isto é necessário, não que não seja bom, e não que não seja necessário que tenhamos as nossas coisas. Mas para quê? Para que tanta coisa? Algumas irmãs parecem centopeia, tem 42 pares de calçado, usam um de cada vez só. Para quê? Para que nós guardarmos tantas coisas? Para que carregar e encher os nossos guarda-roupas de tanta coisa? Eu tinha um péssimo hábito, isso já contei para vocês, é por causa da origem. No sítio a gente tinha uma roupa de ir na igreja e uma roupa de sair. E quando eu comecei a trabalhar, eu dei uma primeira cabeçada quando no meu primeiro salário, na época R$70 era o salário mínimo, em 94 para 95, eu fui lá e fiz uma prestação de um topper da Inatec. Por isso quando eu falo de tênis para vocês, experiência própria. Eu fui lá e gastei 3 meses do meu salário num topper da Inatec. Quebrei a cara, nunca mais. Hoje eu me recuso a comprar calçado acima de R$100. E aí o que acontece? O que aconteceu?
Eu fui tomando cuidado e eu tinha um péssimo hábito. Eu comprava uma roupa nova e não usava. Essa aqui eu vou deixar para usar quando eu for num casamento. Aí eu comprava uma camiseta, essa aqui eu vou deixar para usar quando... Um dia minha mãe vira para mim, ela abriu o guarda-roupa lá em casa, no meu quarto do meu irmão caçula. Ela falou, aqui, essa aqui você está guardando para quê? Para quando você morrer, é essa que você quer coloque no caixão? Estalou na hora. Eu falei, eu vou usufruir. Para que guardar? Eu vou usufruir. Para que ficar colecionando? Vamos usufruir daquilo que nós temos. Porque senão você fica acumulando. E quando a gente acumula muitas coisas, a dona Teresa disse para mim e para a Daniela um negócio interessante aqui na casa. Olha, cuidado vocês vão montar muita coisa aqui, que de vez em quando aparece escorpião. Quando você acumula muita coisa, aparece bichos, escorpiões, aranhas, e a gente fica acumulando. Isto falando em termos de coisas materiais. Mas eu quero que em meio às crises, você pense como Lucas, como Paulo e os companheiros pensaram naquela viagem. Tem coisas que a gente precisa jogar fora. E eu quero dizer a você, preste bem atenção nisso, nas coisas sentimentais e emocionais que você tem carregado desnecessariamente. Há muitos crentes em Cristo Jesus que carregam, perdão da expressão, lixos emocionais de décadas, de anos, e aí estão sofrendo, estão sendo picados pelos bichos que esses lixos trazem, e você tem sofrido. Quais são esses lixos? Falta de perdão, falta de pedido de perdão. Não olha para a cara do outro porque há 15, 20 anos falou uma palavrinha que você não gostou, e aí você anda rancoroso. Não olha para a cara da outra porque um dia estava passando e passou com o cabelo todo bonito na sua frente e você não tinha um cabelo daquele, e aí você não olha mais para a cara dela porque ela estava se exibindo. E a gente fica carregando essas coisas, amontoando nos nossos corações e nas nossas mentes lixos emocionais. Há 15 dias nós pregávamos e meditávamos no texto da tempestade, quando Jesus aparece, e eles pensaram que Jesus era um fantasma. A gente fica carregando nas nossas mentes fantasmas que não existem. A gente fica vendo coisas onde não existem coisas, e aí a gente se torna um tanto quanto mesquinho ou mesquinha. Guardamos coisinhas pequenas com relação aos nossos irmãos, com relação às nossas irmãs, e carregamos e trazemos todos esses lixos emocionais conosco. E quando chega a crise, quando chega a tempestade, nós estamos sobrecarregados, usando uma palavra popular ou algo que está na moda aí, no meio de doenças mentais, estressados. É por isso que às vezes nós estamos estressados, nós já estamos cheios com um monte de lixos que carregamos, e diante de qualquer probleminha descarregamos. É preciso, em meio às crises, reavaliar as nossas prioridades e jogar fora algumas coisas que fazem mal para nós. Jogar fora coisas que estão nos arrastando cada vez mais para o fundo do mar. Tem coisas que estão nos levando para o fundo do mar, para o precipício, para o abismo, e nós teimamos em não abandonar. E ainda arrumamos as nossas desculpas. Eu não peço perdão porque eu sou assim mesmo, Deus me fez assim, não mandei pisar no meu calo, eu sou assim mesmo. E aí carrega e vai cada vez mais se afundando. Quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, Paulo nos ensina com seus companheiros de viagem: olha, nós temos uma tempestade, tem uma luta tremenda, o nosso navio vai afundar, a não ser que a gente jogue fora algumas coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada. O que é, meu irmão, minha irmã, que me ouve nesta noite, seja aqui no templo ou pela internet, o que é que tem te sobrecarregado? O que é que está impedindo você a navegar? O que é que está impedindo você de caminhar? Quem sabe tem coisas muito pesadas aí na tua mente, no teu coração, que só você e Deus sabem. Quem sabe esta não seja a noite para você jogar isso fora, porque senão você vai naufragar, você vai se afundar. É tempo de escolher as nossas prioridades. Enquanto os barcos das nossas vidas estiverem sendo açoitados, é hora de revermos quais são as nossas prioridades. O que é que tem que ocupar a nossa mente, o nosso tempo em primeiro lugar. É hora de jogar ao mar aquilo que não tem muito valor.
É hora de jogar ao mar aquilo que aparentemente nos dá uma segurança. É hora de jogar ao mar aquilo que pode fazer com que nós naufraguemos. E é hora de segurarmos bem firmes em uma única esperança, nos agarrarmos naquilo que realmente importa. O que realmente nos importa nessa caminhada, o que nos importa aqui sobre a face da terra, as promessas que nós temos de Deus. Algumas delas: não temais, não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te protejo, eu te levanto com a minha destra fiel. Não tenha medo, não tenha medo, não se assuste, não se assombres. Outra promessa: meu filho e minha filha, é a resposta de Deus para Paulo, mas para nós nesta noite: a minha graça te basta. Não fique carregando um monte de coisa, amontoando um monte de coisas desnecessárias. A minha graça te basta, a minha graça é suficiente, a minha graça é maior do que os teus problemas. Outra promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Às vezes você tem carregado um monte de coisas achando que aquilo vai te ajudar na solução do seu problema e se esquece da promessa de Jesus. Olha, eu estou aqui, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Outra promessa: não vos deixarei órfãos. Às vezes a gente guarda, amontoa um monte de coisas, junta um monte de coisas com medo de a gente ficar sozinho. Um dado para você entender e compreender como que a sociedade está hoje: tem gente, principalmente na cidade de São Paulo, que adquiriu o hábito de dormir com a televisão ligada por medo de ficar sozinho. A solidão é tanta que ligam a televisão para ficarem ouvindo uma voz, para acabar com a sensação de solidão. E quando a gente olha para as promessas de Deus, Jesus Cristo dizendo aos seus e a nós: não vos deixarei órfãos, vocês não vão estar sozinhos. E aí a gente entra nessa também, liga a televisão, liga a rádio, liga a internet, com medo da sensação de solidão. É hora de abandonarmos tudo isso, essas falsas seguranças, e nos firmarmos nas promessas de Cristo Jesus. A crise ou as tempestades nos levam a reavaliar as nossas prioridades. E por último, um desafio em meio às crises e às tempestades: quando nós nos firmamos nas promessas de Deus, podemos passar por elas de maneira serena, de maneira tranquila, e podemos passar por elas em paz. O navio estava sendo agitado de um lado para o outro. Todo mundo estava desesperado. A tripulação toda desesperada. A tripulação correndo com cordas e botes para cingir o navio, para proteger o navio. Resolveram que tinham que jogar fora, e assim fizeram, jogaram fora algumas coisas e fizeram bem. Mas dentro do barco tinha um camarada muito tranquilo, um camarada sereno, um camarada em paz. Quem era ele? Paulo. Por que que ele estava em paz? Porque ele tinha a promessa de Deus. Verso 22, a partir do 21 ele diz: olha, vocês deveriam ter me ouvido, e a gente não deveria ter partido do porto de Creta. Mas já que vocês não fizeram isso, eu tenho um conselho para dar para vocês no verso 22. Bom ânimo, porque nenhuma vida vai se perder, somente o navio. Verso 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Verso 24, me disse: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Paulo estava em paz, o barco agitado e açoitado de um lado para o outro, a tripulação desesperada, mas Paulo estava em paz, porque ele tinha uma promessa, porque ele tinha uma palavra de Deus, porque ele servia a um Deus fiel, justo e verdadeiro. E às vezes, em meio às nossas lutas, em meio às nossas crises, em meio às nossas tempestades, nós nos esquecemos disso. A situação de medo toma conta, o pavor toma conta de nós, a necessidade que nós temos de querer fazer alguma coisa para ajudar, para impedir que os barcos das nossas vidas afundem, fazem com que nós nos esquecemos que Deus está conosco. Paulo estava em paz, estava tranquilo, porque ele sabia: olha, o Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e me disse: não temas, Paulo,
O navio vai se perder, mas nenhuma alma vai se perder. Todos vão se salvar. Promessa de Deus. E eu dizia aqui há algum tempo, há alguns dias, que nós precisamos aprender a confiar mais naquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Nós precisamos aprender a confiar nas promessas de Deus para as nossas vidas. Confiar naquilo que Deus tem falado para cada um de nós. Na noite anterior, apesar das dificuldades, apesar das lutas, um anjo havia aparecido para Paulo e disse: olha, Paulo, apesar de tudo isso, apesar de todas as lutas, apesar das perdas materiais que vocês vão ter na caminhada, você vai chegar a Roma. É promessa de Deus. Você vai atingir o seu alvo, você vai atingir o seu objetivo. Você vai chegar lá, você vai ter luta, vocês vão ter dificuldades na jornada. Os ventos vão soprar de forma contrária. O navio vai se perder. Mas você vai chegar em Roma. É necessário que você esteja perante César. É importante que você chegue lá com o evangelho da salvação. Você vai chegar lá, Paulo. E eu e você, às vezes na caminhada, Deus tem promessas para nós. Deus tem alvos, tem propósito para as nossas vidas. Mas quando o primeiro vento sopra contrário, nós desistimos. Cruzamos os braços, já que tem que afundar, que afunde de uma vez. E desistimos no meio da caminhada. Perdemos a primeira coisa, que temos que abrir mão de algumas coisas materiais ou de algumas coisas que atrapalham a nossa caminhada. E a gente lança essas coisas juntos ao mar e pulamos juntos. E desistimos e nos esquecemos das promessas de Deus. Paulo, com toda a tripulação, havia reavaliado as prioridades, jogaram fora muitas coisas, mas Paulo manteve-se sereno, porque ele tinha a promessa de Deus, e ele sabia que Deus ia cumprir a promessa dele. Paulo, não tenha medo, não se assuste, é preciso que você compareça até César, é preciso que você vá a Roma, e você vai chegar lá. Apesar das tempestades, apesar das perdas, apesar das lutas, apesar de todo o desafio que vocês têm pela frente, você vai chegar lá. Portanto, quando o barco das nossas vidas parece não estar indo a lugar nenhum porque os ventos sopram contrários, vamos nos firmar nas promessas de Deus. Deus tem promessa para você, meu irmão, minha irmã. Tem propósito para a tua vida. Você não está aqui à toa. Você não veio a este planeta para fazer turismo ou para passear. Deus tem projeto, propósitos de vida para você. Basta que confiemos, nos firmemos nessas promessas, entendamos e compreendamos que Deus é Deus acima de qualquer tempestade, acima de qualquer luta, acima de qualquer batalha. Interessante, e eu concluo com isso, que o anjo aparece a Paulo, tem a promessa de Deus. E hoje à tarde eu estava lendo o texto e pensando, bem que Deus poderia ter poupado Paulo disso tudo. Já que sabia que Paulo ia chegar, Paulo, você vai chegar por quê? Por que é necessário a tempestade então? Por que um caminho, não um caminho mais tranquilo? Por que não águas mais serenas? Já que Paulo ia chegar de uma forma ou de outra, por quê? E aqui fica mais uma lição para nós. Nós precisamos nos lembrar que Deus não promete sermos poupados de sofrer, mas Deus nos livra no sofrimento. Não há promessa em nenhum lugar na Bíblia que você não vá sofrer. Nós sofremos, o sofrimento faz parte das nossas vidas, mas Deus promete estar conosco no sofrer. Um anjo do Senhor aparece a Paulo, consola Paulo, anima Paulo, desafia Paulo, porém não tira Paulo da tempestade. O anjo aparece para ele, conversa com ele, fala com ele, traz uma mensagem extraordinária, traz uma mensagem de paz e de serenidade, mas não tira Paulo da tempestade. É como que se Deus dissesse para Paulo, você vai chegar lá, mas tem umas tempestadezinhas aí pela frente. Tem os desafios, tem umas lutas aí. E aqui está o nosso privilégio como cristãos e cristãs. Em meio aos sofrimentos, o Senhor nos poupa. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos ampara, o Senhor nos sustenta. Alguém com muita propriedade nos diz que em meio ao sofrimento, Deus não nos dá
pernas ágeis para correr do sofrimento, mas nos dá ombros largos para suportar o peso do sofrimento. Deus não nos dá pernas ágeis para a gente correr da luta, para correr do problema, mas nos dá ombros largos para suportar o peso do sofrimento. Quando os barquinhos das nossas vidas estiverem sendo açoitados pelos ventos que nos são contrários, devemos lembrar dessas verdades que nos dão a certeza de que as nossas vidas estão seguras nas mãos do nosso Deus. Esse nosso barquinho que está enfrentando as tempestades diárias está seguro nas mãos do nosso Deus. Toda crise, toda luta, toda tempestade tem um propósito, tem um motivo, tem um propósito determinado por Deus. E um dia lá na frente você vai aprender, você vai olhar para trás e ver como Deus fez e como Deus trabalhou na tua vida. A tempestade passou. Se você ler com cuidado, depois o verso 37 nos diz, Lucas relatando, estávamos no navio 276 pessoas ao todo. 276 pessoas nessa embarcação. E ninguém morreu. Ninguém se perdeu. Verso 44, quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Às vezes a gente tem que dar os pulos, tem que correr, tem que se agarrar naquilo que aparecer, naquelas oportunidades que a vida nos oferece. Está desempregado? Não vai querer começar ganhando 5 mil reais. Se aparece um emprego de R$1.000, abraça. Abraça. Propósito de Deus. Tem crente prepotente e orgulhoso. Deus está ali com a bênção na frente dele. Não, mas eu ouvi um dia de um cristão dizendo, se não for por menos de 6 mil reais, eu não levanto da minha cama para trabalhar. E às vezes Deus tem lá um trabalho de 2, 3 mil. É oportunidade de Deus. Aqui nos diz a Bíblia que eles se salvaram, uns em tábuas, outros nos destroços do navio, e todos se salvaram. Ninguém se perdeu. Às vezes, o que temos são essas pequenas coisas para nos agarrar, para nos segurar, para firmar a nossa caminhada. Mas o que é importante são as nossas vidas, a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco, em meio às nossas crises e em meio às nossas lutas. Não sei como anda a tua vida, ou quando anda, ou como anda o barquinho da tua vida. Quem sabe bastante judiado, bastante surrado por causa dos ventos contrários e por causa das tempestades. O Senhor não vai deixar com que você naufrague. O Senhor está com você. O Senhor espera de nós obediência e que confiemos nas suas promessas. Não pode e não vai, e jamais isso irá acontecer. Não pode naufragar o barco em que está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Senhor de todas as tempestades, aquele que acalma a fúria de qualquer tempestade. Não afundará jamais o barco que carrega em seu coração Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, se você na sua vida, com seu barquinho, o barquinho da sua vida, está sendo açoitado de um lado para o outro, e você carrega no seu coração a firme convicção de que você pertence a Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tenha fé e convicção que você jamais irá naufragar, porque com você e em você está Jesus Cristo, aquele que acalma toda a tempestade. Que Ele nos ajude, nos fortaleça e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Em pé, nós vamos orar, encerrando assim o nosso culto nesta noite. Amanhã, de manhã, Escola Bíblica Dominical. À noite, culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Pai querido, nós adoramos ao Senhor e bendizemos o Teu nome. E agradecemos-Te por todas as vidas que aqui estão nesta noite. Obrigado por este momento quando ouvimos a Tua Palavra. Obrigado, pois a Tua Palavra tem nos orientado, tem nos ensinado e tem nos fortalecido. Que o Teu Espírito continue trabalhando em nossos corações, fazendo com que possamos guardar em nossos corações a Tua Palavra e possamos prosseguir em meio às lutas, em meio aos desafios,
certos de que não estamos sós, certos de que o Senhor tem estado conosco, firmes nas tuas promessas, possamos caminhar olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Abençoe as nossas vidas, sustenta-nos ao longo da nossa caminhada aqui sobre a face da terra. Sê com estes teus filhos e filhas que ouviram a tua palavra nesta noite e que têm enfrentado tempestades turbulentas, têm enfrentado águas agitadas, em nome de Jesus. Dá a certeza e a convicção de que o Senhor está com cada um de nós, sustentando as nossas vidas em todos os momentos. Dá-nos a fé, a certeza e a convicção de que jamais iremos naufragar, por mais que as ondas sejam violentas, pois o Senhor tem estado conosco, e Tu és o Senhor sobre todas as coisas, Criador e sustentador de todas as coisas. Por isso, dá-nos paz, dá-nos tranquilidade, dá-nos bom ânimo, dá-nos coragem para prosseguir a caminhada, certos de que chegaremos onde o Senhor deseja nos levar. Chegaremos aos Teus propósitos, chegaremos aos projetos que o Senhor tem para as nossas vidas, chegaremos ao lugar onde o Senhor quer nos colocar, para sermos vasos de bênçãos nas Tuas mãos. É em nome de Jesus que nós oramos, certos da Tua presença nas nossas vidas em todos os instantes, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Amém. Vamos na paz do Senhor.